perdi a voz essa semana. Daniel, aumenta só um pouquinho, pode? Eu acho que a idade está chegando e a gente vai perdendo as coisas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 1, de 14 a 21. 1 Pedro 1, de 14 a 21. Esse texto, ele fala para a gente sobre santificação. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, é algo que a cada dia nós temos visto menos. E a cada dia nós temos nos preocupado em como deve ser esse processo. E muitas vezes nós paramos para pensar, e quando a gente fala em santo, o irmão deve ser santo, a igreja é santa, aquele lugar onde você está é santo. Aí a gente vê que, se a gente for imaginar no Brasil, né, quando você pensa em falar em santo, você pode pensar num time de futebol, você pode pensar numa cidade, e você pode pensar ali que aquelas pessoas poderiam ser ingênuas. Aquele é um santo, de tão ingênuo que ele é. Mas o texto aqui não nos fala sobre isso. O texto aqui nos leva a entender o que a Bíblia nos fala sobre sermos santos. Eu queria ler esse texto com os irmãos. Eu queria ler todo o texto com você e depois deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa ir versículo por versículo para entendermos qual é a vontade de Deus para a sua vida. Segundo a Bíblia, todos os salvos por Jesus Cristo, aqueles que são cristãos verdadeiros, são santos. Tenha isso na sua mente, desde antes de você começar nessa ministração. Vamos lá. 1 Pedro 14. 1 Pedro 1, de 14 a 21. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vos tenham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como ouro ou prata, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de você. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Obrigado, papai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pela certeza e a garantia de o Senhor estar conosco a cada dia. E pelo que Pedro nos ensina, que nós devemos ser santos, porque o Senhor é santo. Que o padrão de santidade vem de ti. Que o padrão, ó Deus, que devemos seguir é o teu. Então fala conosco hoje. É a oração que te fazemos, não no nosso nome, mas no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Interessante, irmãos, quando nós paramos para pensar, que aqui talvez a gente ache que é algo contraditório quando a gente fala sobre santos, né? Mas a Bíblia nos exorta à santificação. A Bíblia nos fala que precisamos a cada dia buscar a santidade. E
quando nós conhecemos Jesus, quando Jesus toma as nossas vidas, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir daquele momento, você começa uma grande caminhada. Há um marco na sua vida. A partir daquele momento, você precisa trabalhar para a sua santificação. E aqui o texto nos leva a entender como é esse processo. Como é que nós devemos trilhar essa vida. Mas pastor, como é que eu posso ser santo nesse mundo tão corrompido? Em todo lugar que você entrar ou ver, por exemplo, você abre a internet, você vai ver alguma coisa que não é bom você ver. Você vai abrir o jornal, tem alguma coisa. Você vai em um lugar, você sempre, em qualquer lugar onde você estiver, você vai ter alguma coisa que vai impedir você de ser santo. Mas Pedro começa no versículo 14, eu queria que você lesse ele comigo. O versículo 14. Isso. Versículo 14. Um minutinho. Aqui. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. A primeira coisa que Pedro nos fala nesse texto é que quando nós nos convertemos, tudo deve mudar. Quando nós nos convertemos, a nossa vida precisa tomar um novo rumo. E aí a gente fala em 1 Coríntios 5,17, fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmã Jane, quantos anos de cristã a senhora tem? 20 anos. 20 anos. Quem tem mais do que a irmã Jane? Irmã Célia Sônia, quantos anos, irmã Célia Sônia? Por vida, desde meus 15 anos de idade que eu me batizei. É uma grande caminhada. Mas se nós percebemos, e se nós olharmos que com o passar do tempo, muitas vezes nós temos voltado às nossas velhas práticas. Entra ano e sai ano, ao invés de nós crescermos, ao invés de nós estarmos a cada dia nos santificando mais, devido às pressões do mundo, devido às situações que acontecem, a gente para de progredir. E aí é que nós temos um grande risco. E aí a gente tem uma necessidade de voltar e falar aonde eu errei. Você precisa dar um basta, um stop e falar assim: a minha vida precisa continuar para frente. Quem é que gosta de andar de bicicleta aqui? Você está andando de bicicleta, se você parar, o que acontece? Hã? Você está andando de bicicleta e parou de pedalar, o que acontece? Você cai. É a mesma coisa. Se eu e você nos esquecermos do nosso objetivo, que é a santificação, e a gente parar, a gente vai cair. A gente vai perder o nosso sentido para a vida. Fomos chamados para a santificação, eu e você. Nós precisamos ir para frente. E é para frente que se anda. Os nossos costumes, as nossas modas do passado
devem ficar no passado. Não nos amoldemos, não entremos na caixinha do mundo para que a gente possa viver o que o mundo está oferecendo para a gente, mas que a gente possa, a partir do momento em que Jesus entrou na nossa vida, termos uma nova vida, um novo caminho. É bom a gente lembrar também que muitas das coisas que nós fazíamos antes da nossa conversão era resultado da nossa ignorância espiritual. Nós não havia desculpas, mas hoje, eu e você, se nós voltamos para o nosso caminho mau, é porque a gente conhece o que é certo e o que é errado. Antigamente, nós fazíamos porque todo mundo fazia. Hoje não. Hoje eu e você não fazemos porque nós sabemos que é errado fazer. Aquilo que o Espírito Santo está incomodando você precisa ficar notório na sua vida. Você precisa buscar a santificação. Aqui surge uma pergunta: como está a sua vida? Como está a sua caminhada pela santificação? Como está a sua vida longe, o seu modo de ser? Preste bastante atenção, meu irmão. O mundo vai pressionar você. O mundo vai tentar você de todos os tipos, de todas as formas, para que você caia em um momento de fazer: não consigo sair dessa situação mais. Não consigo mais viver. Olha, minha vida não tem propósito. Santificação é um caminho que busca a cada dia estar centrado na vontade de Deus. E tem um comentário, não um comentário, mas uma ilustração muito interessante para a gente poder meditar de como pode estar sendo a nossa vida. Havia um carioca que amava samba. E ele conheceu Jesus e passou a frequentar a igreja. Aí, num sábado à noite, depois que ele saiu do culto da igreja, ele estava com a sua Bíblia, ele morava numa favela, e ele subiu no morro, indo para a casa dele. Ele passou na porta da escola de samba, onde ele era sócio. E ali ele começou a ouvir um batuque. Ouviu o batuquinho ali. Ele começou a subir aquele morro, falando assim: Senhor, segura meu coração. Me segura, Jesus, me segura. E ele continuou falando: Jesus, me segura. Em poucos minutos, aquela palavra que ele estava falando já estava no ritmo de pagode. Se nós não estivermos atentos a todas as situações, nós vamos estar voltando, muitas vezes inconscientemente, para os nossos velhos hábitos. Por isso que Pedro nos fala que precisamos ter um marco, voltar, dizer: eu, a partir de agora, quero ter uma nova vida através do Senhor. Quero buscar a tua vontade. Nós vamos ler esse texto que está em 1 Pedro 1,16. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Naquele momento em que eu e você reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, essa caminhada começa. Mas Pedro continua falando para a gente. Vamos no versículo 15. E esse versículo 15 fala assim: tornai-vos santo em vosso
procedimento. Tornai-vos santo em vosso procedimento. Existem pessoas que pensam que podem ser santos pelos seus próprios méritos. Existem pessoas que acham que vão poder ser santos na sua própria força. Muitos dividem a sua vida em duas vidas. Vocês já ouviram falar, eu tenho minha vida espiritual e a minha vida material? Você já ouviu isso? Como é que podemos dividir a nossa vida? Como é que nós podemos, num lugar, ser santo e no outro não ser? Você pode dividir metade do seu corpo para santo e metade para natural? O nosso dia a dia, a nossa vida, os momentos que nós temos, e muitas vezes, quando eu estou mentindo, eu não sou santo. Mas quando eu falo a palavra de Deus, eu sou santo. Nós estamos brincando com algo muito sério. E nós não temos duas vidas, nós temos uma vida somente. E você está na igreja, você é santo. Você está numa festa de casamento, você é santo também. Você está na rua, você está dirigindo o carro. Algo interessante, né? Você quer conhecer alguém, veja ele dirigindo o carro dele. É interessante, principalmente crente. Esse trânsito que nós temos de Nuke aqui, é interessante. Mas aonde você tem sido santo? É uma pergunta. E muitas vezes, irmãos, eu estou em casa sozinho e talvez na minha casa eu não estou sendo santo. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo o seu processo. Deus está olhando para você. Talvez você tenha se tornado um membro de uma igreja. Você trabalha nessa igreja. Você está ali diariamente. Mas quando você vai tratar com o seu vizinho, que mora do lado da sua casa, você tem um tratamento péssimo. Você não demonstra a sua santificação na vida daquela pessoa. Pedro está nos exortando a sermos santos em todas as situações. Quando você ganha dinheiro, quando você está gastando esse dinheiro, quando você está no supermercado fazendo compras, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, no nosso trabalho, na diversão, em todo lugar, nós devemos ter uma vida santa e não simplesmente partes desta vida. Um irmão foi se aconselhar com outro irmão. E esse irmão chegou e falou: olha, eu queria me aconselhar com você. E o primeiro irmão falou para ele assim: olha, eu queria que você orasse por mim, porque eu tenho sido tentado de uma forma muito terrível. Tenho pensado que eu quero voltar para a minha vida antiga. Tenho saudade das minhas noites de pagode. Tenho saudade das minhas bebedeiras. Tudo aquilo que eu fazia, eu estou sentindo saudade de fazer. Aí o outro irmãozinho falou assim: olha, eu também queria me confessar com você. Eu tenho tido muitas tentações. E grandes dessas tentações eu não tenho resistido. Eu queria que você pudesse orar por mim. Esse irmãozinho que se achava muito santo virou para eles e falou assim: olha, então eu queria me confessar com você.
eu tenho um problema muito sério. Eu não consigo guardar um segredo de jeito nenhum. Não podemos nos acomodar enquanto houver uma parte nossa para ser tratada. Você deve tratar. Talvez eu olhe para você e veja, nossa, você, como que essa pessoa é tão espiritual da igreja. E a gente não sabe as lutas que essa pessoa está passando para ter essa vida. Talvez a gente pare para pensar e fale assim, Senhor, como é que está a vida dessa pessoa? Como nós podemos trabalhar? E é por isso que Pedro nos mostra no versículo 15 e 16 que eu e você temos um modelo, uma referência. Abra lá, 15 e 16, por favor. Versículos 15 e 16. Deus não pede que sejamos aquilo que Ele não é. E Ele não é mesmo. Pedro chama a atenção para algo que está escrito lá em Levíticos. E Levíticos fala várias vezes assim, olha, sede santos, porque eu sou santo. E aqui nós podemos ver que esse exemplo que temos aqui nos mostra que Deus é o nosso exemplo maior. Ele nos mostra que nós devemos nos santificar a cada dia mais, porque há um padrão a ser seguido. A igreja, eu e você, somos chamados para essa santificação. Somos chamados para sermos santos, como o nosso Deus é santo. O versículo 15 nos mostra o modelo a ser seguido. Pelo contrário, assim como é santo aquele que chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Que interessante. Você não está olhando para o pastor da igreja, você não está olhando para o seu pai, para a sua mãe, você não está olhando para ninguém, você está olhando para o nosso Senhor. Esse é o seu padrão de santificação. Olha, pastor, eu não vou na igreja mais porque tem muito mau exemplo na igreja. Vai ter. Sempre vai ter. Nós não somos perfeitos. Estamos numa caminhada. Mas se você olhar para o autor e consumador da nossa salvação, Ele é perfeito. E nele nós temos a nossa referência. Mas isso não isenta a minha responsabilidade e a sua de trabalharmos na santificação da nossa vida. Só porque eu não sou perfeito não significa que eu tenho que continuar imperfeito. Eu preciso a cada dia estar crescendo. Cada dia estar nessa caminhada. A cada dia estar buscando a santificação do Senhor. E nós podemos ver que Ele, quando Ele para, quando Ele para nas nossas vidas, e nós falamos, Deus pode ser o nosso modelo principal. E muitas vezes, Jesus é a nossa expressão maior. Jesus nos fala que quem conhece Deus, se ninguém nunca viu a Deus? Como é que Deus pode ser a minha referência se eu nunca vi Ele? Nós temos uma referência que é o Deus encarnado que esteve aqui. Jesus
Ele é a expressão máxima da santidade de Deus. Eu e você devemos olhar para Jesus e procurar viver da forma que Ele viveu. O que Ele fez? Ele fez o bem, Ele amou o próximo, Ele sofreu por mim e por você, Ele foi servo. E como é difícil ser servo. Muitas vezes, eu e você queremos sempre ser servido. Quem é que não gosta de chegar em casa e ter uma comidinha pronta, preparadinha, bonitinha, o chinelo arrumadinho, tudo prontinho? Quem não gosta disso? Quem não gosta de encontrar tudo preparado? Mas para aquilo acontecer, alguém precisa ter servido, ter preparado, ter arrumado. Eu e você devemos olhar para Jesus. Não há outro modelo a ser seguido, meu irmão. Não há outra situação em que podemos parar. O meu irmão pode ser o melhor irmão do mundo. O nosso pastor Max, pode ser o melhor pastor do mundo, mas não é o nosso exemplo. Os nossos líderes não são, podem ser os melhores líderes do mundo, mas não são a nossa referência de santidade. Tenha isso em mente. A sua igreja é uma igreja que a cada dia está crescendo, trabalhando, para juntos podermos chegar ao padrão de santidade, a situação de varão perfeito. E Pedro continua falando para a gente, olha no versículo 16 para você ver. Versículo 15. Tornai-vos santo em todo o vosso procedimento. A santidade deve incluir todas as partes da nossa vida. Todos os momentos que podemos parar, ela precisa entender de que Deus deve ser o nosso modelo. E nós precisamos olhar para Jesus como Salvador das nossas vidas. Mas isso precisa ser de uma forma. Olha no versículo 17 para você ver. Versículo 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Não devemos ter o medo de que nos leve a uma vida doentia, ao desejo de garantir a nossa salvação pelos nossos próprios méritos, mas não podemos fazer o trabalho que nos leva à conversão, porque até a nossa morte teve forma descuidada. Foi Deus que nos deu a ordem: sede santos, se façam santos, se santifiquem, se tornem santos. Essas ordens que Deus nos deu aqui precisam ser levadas a sério e com muita seriedade, não com temor, mas com temor. A nossa vida de santificação precisa ter esse contexto. Precisamos entender, porque nesse processo de santificação, as ordens são claras. A primeira delas está no versículo 17. Deus não faz acepção de pessoas. Não imagine que se você é filho de Deus, e Deus é um paizão para a gente.
Tudo que a gente faz, ele faz vistas grossas. Não importa os erros que estão tendo. Deus não tem favoritos. Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Ele não vai tratar você como o nosso Pai muitas vezes tratou. Somos justificados pela fé, mas recompensados de acordo com as nossas obras. O Pai que recompensa seus filhos de acordo com a obediência deles, o faz de modo imparcial. Por isso devemos nos portarmos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Não com temor servil daquele do prisioneiro, mas com temor de que filial, de que uma criança sente pelos pais. Porque esse temor, ele respeita. E nós precisamos entender e ter respeito por Deus. Porque apesar de Deus ser o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador. E nós precisamos ter temor e não ofender, em não decepcionar, em não fazer alguma coisa que está desagradando ao nosso Senhor. E é algo interessante, meus irmãos, que é um absurdo pensar que eu e você, que fomos salvos pela graça de Deus, estamos liberados para pecar. Eu pequei porque eu sou fraco. A situação me levou a isso. Eu não consegui segurar. Não é admissível. E a Bíblia nos mostra que eu e você daremos conta dos nossos atos. Mas, pastor, o senhor está falando de santificação, de vida cristã, de dificuldades que encontramos. Isso foi pago por um preço muito alto. Não foi barato toda essa caminhada para você seguir e jogar ela fora tão fácil assim. Não foi fácil. Primeiro porque Jesus morreu no nosso lugar. Alguém precisou morrer para que nós tivéssemos vida. Olha o versículo 18 para você ver. Porque você foi resgatado por um alto preço, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Meu irmão, eu e você, nós somos comprados. Pedro nos diz aqui que o resgate foi pago por um preço. Por meio dessas coisas incorruptíveis, como ouro e prata, que ele imagina ser, que é a referência que ele tem aqui. Ele fala que esse sangue é mais do que precioso. Não foi um sangue comum. O termo aqui se diz precioso. E aí a gente pode ver que a gente chega à conclusão de que a seriedade dessa vida cristã é dura, é real, precisa de responsabilidade. Jesus pagou um preço muito alto para que eu e você pudesse viver uma vida santa. Como é que eu e você vamos estar vivendo com tanta leviandade, com tanto pouco caso? Eu queria exortar você a ter um momento de reflexão, a parar e falar: como está a minha vida?
Eu tenho caminhado com temor. Eu tenho lembrado sempre de tudo que Deus tem feito na minha vida. O preço que foi pago naquela cruz. Eu tenho correspondido àquele sangue que foi vertido ali. É muito sério, meus irmãos. É algo que nos leva a perguntar o que nós estamos fazendo. Aquele sangue que foi vertido ali na cruz. Quando nós falamos sobre Jesus como um cordeiro, sem defeito, sem mácula alguma, nos relembra, nos leva ao Antigo Testamento. Fala sobre a época da Páscoa, quando o sangue era aspergido nas portas e o anjo do mal passou ali, encontrava aquele sangue ali e via o sangue nos umbrais. Ele passava naquela casa, mas aonde não tinha, ele entrava e havia morte. Deus não brincava com isso. Quando celebramos a ceia, nós nos lembramos do sacrifício dele, do sangue que foi vertido naquela cruz por mim e por você. Qual é a importância que você tem dado a esse sangue? Aquele ato de amor. Portanto, sejamos a nossa mente e reflitamos sobre o chamado de Deus aos seus filhos, os quais Ele remiu por meio do seu sangue mais que precioso, para que não andemos, não como o mundo quer, mas como filhos de Deus. Eu e você precisamos querer e agir para conseguir estar caminhando rumo à nossa santificação. Eu e você precisamos parar e fazer um balanço da nossa vida e ver se de fato nós estamos seguindo em frente ou se estamos voltando os nossos passos para trás. Finalizando com você, Hebreus 12, 14. Queria que todo mundo abrisse, por favor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, parte B. Eu queria convidar o pessoal do louvor para vir aqui para frente. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é o pastor Cláudio que está falando, é a palavra. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Meu irmão, não é terror, é temor. Temor da palavra. Temor de que um dia nós estaremos com Ele no céu. E de que um dia a gente vai poder olhar para trás e falar assim: valeu a pena essa caminhada. Obrigado, papai. Obrigado a Deus pela tua presença. Obrigado pela garantia que temos de que o Senhor é o nosso padrão, é a nossa referência para a nossa santificação. Que tenhamos temor de que sem o Senhor, sem a santificação, nós não veremos a Ti. Fala conosco, incomoda o nosso ser, muda a nossa forma de agir, muda a nossa caminhada, papai, e que possamos a cada dia buscar a nossa santificação em Ti, rumos à estatura de varões perfeitos, segundo o Teu propósito.
Toma as nossas vidas, papai, nas tuas mãos. E nós estamos te fazendo no nome de Jesus. Amém, Senhor.